Amados, quero trazer um conforto ao seu coração. Deus tem um projeto em cada vida, em cada coração. E no seu coração também Deus tem um projeto. Um projeto grande, um projeto que nem você pode imaginar. Quando nós lemos lá em Hebreus 11, versículo 23, fala: pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou-se a chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maior riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhe não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho com toda a terra seca, o que intentaram os egípcios e se afogaram. Se pode ver uma coisa, aqui tudo é pela fé, pela fé. Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Quando nós lemos lá em Gênesis, você começa a entender que Moisés, ele nasceu, ou em Êxodo, ele nasceu, Moisés nasceu para Êxodo 2, você vê que Moisés nasceu para ser líder. O Senhor colocou Moisés como forte. Você vê assim, pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso. Será que eles viram que ele era um menino formoso? Ou foi o Espírito Santo do Senhor que abriu os seus olhos espirituais para que eles vissem mais além e vissem um libertador da casa de Israel, o libertador daquele povo que estava sendo massacrado, sofrendo, estava sendo ali pisoteado, estava sendo escravizado pelo sistema, pela política e pelo Egito, pelos egípcios. Então você entende que pela fé Deus mostrou aos pais de Moisés que havia algo importante na vida de Moisés, havia um projeto programado por Deus. O Senhor mostrou o projeto programado por Deus para a vida de Moisés aos seus pais. E quando você começa a ver, o menino era formoso e os seus pais não temendo o mandamento do rei. Sabe que quando Deus é forte nas nossas vidas, a gente não teme os mandamentos dos homens. Não se teme. Se respeita, mas não se teme. Porquê? Porque o mandamento de homem passa, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Os propósitos de Deus, eles são fundamentados na verdade, eles são fundamentados na palavra, e a palavra de Deus, ela permanece para sempre. E diz assim, pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou-se a ser chamado filho da filha de Faraó. Ou seja, ele chegou a um ponto onde ele teve que fazer as suas escolhas. É muito forte. Ele foi radical, ele foi muito radical, porque ele disse: eu não quero ser mais seu filho, eu não quero ser mais ser filho da filha de Faraó, mas eu quero ter a minha independência, eu quero ser aquilo que eu sou. Eu sou hebreu, filho dos pais hebreus, e eu quero ser o que eu sou. Muita gente hoje vive a sua vida de maneira diferente daquilo que ele é. Muita gente não quer ser a pessoa que ele é. A pessoa se acha, quer ser melhor, quer ir mais à frente, mas ele tem que se lembrar que Deus tem um projeto na sua vida. E muitas pessoas não querem acatar o projeto de Deus para as suas vidas e querem ser outras pessoas e não são aquilo que eles são. Isso é muito difícil e nós estamos aqui vendo, à luz da palavra, que Deus tem um propósito em cada vida. Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida. Então é muito, muito forte isso que nós estamos falando aqui. Eu quero assim colocar para você o seguinte:
Ele escolheu, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó e escolheu antes ser maltratado juntamente com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Sabe que é muito forte isso aqui. Tem muita gente escolhendo o gozo do pecado. Tem muita gente escolhendo o caminho tortuoso, o caminho que não agrada ao Senhor. Enquanto que outros, nós mesmos, deveremos escolher o caminho do Senhor. Custe o que custar, doa o que doer, nós somos sinceros, nós temos que ter o nosso caráter, a nossa personalidade, não devemos imitar ninguém, temos de ser aquilo que nós somos realistas, ser verdadeiro, autêntico. Isso é muito importante para as nossas vidas. E quando você começa a olhar a vida de Moisés, você entende que Moisés, ele escolheu, ele fez uma escolha onde ele não quis ser aquilo que ele não era, mas ele quis voltar às suas raízes, ele quis ser aquilo que ele é de verdade, de facto. Ele voltou às suas raízes. Ele diz assim: tendo por maior riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Ter por maior riqueza servir a Cristo, servir ao Senhor, do que servir ao Deus das riquezas, ao Deus Mamon. É muito forte, porque tinha em vista a recompensa, ou seja, pela fé ele via à distância a sua recompensa. E qual era a recompensa? A bendita esperança da salvação. Ele via essa recompensa. E quando você olha, você começa a entender que Deus sempre tem um propósito. Deus tem propósitos tremendos na nossa vida. Você pode ver que o Senhor, quando fez Adão e Eva, colocou-os ali no jardim do Éden e disse: olha, da árvore da vida, do fruto da vida, vós não comereis da árvore do fruto da vida. Mas eles abusaram e eles dizem que foram enganados pela serpente. Está escrito na palavra que eles foram enganados por Satanás e comeram do frutário da vida. Só que o Senhor tinha o plano B. O Senhor nunca fica com um plano só. Ele constrói o plano A, mas ele também coloca o plano B para se o A der errado. E como o A deu errado, ele colocou o plano B. E o plano B foi Jesus Cristo nascer para salvar o seu povo, salvar a sua igreja. Por isso é que fala lá em Gênesis que o Senhor diz que o diabo falou para o diabo, para Satanás, e disse: olha, e da semente da mulher nascerá um que te ferirá na cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É muito forte. O Senhor falou logo que a serpente iria ser pisada na cabeça. Aí você começa a entender que o Senhor tem sempre o plano B. Mas Moisés aqui, ele não viu, ele não acedeu, ele não quis, não aceitou aquilo que o mundo lhe oferecia, mas ele fez a sua escolha, ele quis estar no plano de Deus. Ele viu ao longe o plano de Deus pela fé, ele enxergou com os seus olhos espirituais e assim ele fez a sua escolha com determinação. Nós hoje temos que ser determinados nas nossas escolhas, amados. Você tem que ter determinação. O mundo não está para brincadeira, as coisas não estão boas e nós estamos caminhando todos os dias a par e passo para o final dos tempos. Então, na nossa salvação, temos de ser determinados. Você tem que escolher, fazer a sua escolha, a sua opção. E escolha pelo melhor, escolha por Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Porque o Senhor diz que aqueles que aceitarem a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas serão salvos. Então, faça isso hoje. Aceite o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e que a salvação do Senhor te aguarda, te espera. Aí ele diz assim: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Moisés saiu do Egito, não temendo a ira do rei. Por quê? Porque ele sabia em quem queria, o que acreditava. Ele sabia no que acreditava e o que queria fazer. É Deus no coração. Quando o homem de Deus, ele tem um propósito na sua vida. Às vezes você tem um propósito de abrir um ministério, abrir uma igreja, e tem a turma do deixa, diz: não, você não vai conseguir, você não faça isso porque não vai dar certo e não sei o quê. Mas o homem de Deus,
ele ouve de um lado, ouve do outro, mas ele vai no seu intento, na sua força e com Cristo na frente, com o Senhor Jesus na frente, e tudo vai dar certo, porque é Deus que está dirigindo o barco. É muito forte. E ali ele foi para o Egito, saiu do Egito não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Amados, é muito forte. Nós temos que buscar de Deus hoje ver, enxergar o invisível, porque muitas das vezes, se nós ficamos esperando só o que nós vemos, a parte visível das coisas, você nunca vai fazer nada. Se você está esperando em abrir uma empresa, mas você não move os paus para fazer nada, se você não se move, não começa a estruturar, não vai no cartório, não vai na Receita Federal, não vai em lugar nenhum para tirar o CNPJ e abrir essa empresa, você não consegue fazer. Porquê? Porque você não tomou uma decisão acertada. Moisés tomou a decisão certa, ele saiu do Egito, ele abandonou tudo, não tomando nem o rei, e foi para a terra de Midian, ali para Padan Aram, e ali ele conhece Leia, a sua esposa, ele se casa e tem filhos, e ele se torna genro de Jetro. E Jetro, seu sogro, era um sacerdote do Altíssimo, também homem de Deus, que o instruía e lhe dava conselhos. É muito forte. Quando Deus tem o propósito na vida de alguém, sempre tem um homem de Deus, um servo de Deus para nos aconselhar e para nos fortalecer. Esse é o conselho que eu dou para você. Procure o seu pastor, procure a sua igreja, um homem de Deus, para lhe fortalecer o seu coração. Você que está pensando em abrir um projeto novo, você que tem pensamentos de positivos, pensamentos de bons princípios, pensamentos grandes, projetos grandes na obra do Senhor, ou até na sua vida, projetos na vida secular, você se achega aos servos de Deus e converse com eles, porque eles certamente vão te abençoar e vão te aconselhar. Que Deus te abençoe. Uma boa tarde para você na presença do Senhor. Fica com Deus. Amém.